Hello! Estamos aqui de volta para mais um estudo de mercado. Espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso. Vamos direto aqui aos estudos, sem muita conversa fiada, né? Mas espero que o dia de vocês tenha sido bom. Meu, foi muito bom, sendo bem sincera. Mas vamos lá. Olhando aqui o que a gente já tinha conversado no dia de ontem, né? Rompemos essa estrutura, essa pernada aqui é super válida. Temos que tomar cuidado com este candlezinho, que era um candlezinho Clinton, que chamou a venda, e quando este candle fecha abaixo dessa região aqui, nossa, essa seta vermelha, isso pode estar indicando que poderia ser um possível spring. E se eu faço um spring no topo, qual que é a intenção desse spring? É perder e romper fundo. Vamos ficar muito atento aqui. Nada impede, com certeza, que no cenário de day trade, porque trabalhamos 60 minutos para baixo, a gente não possa capturar aí o movimento em possíveis pontos de suporte. Então a gente, inclusive, morreu aqui, né, no ponto que a gente marcou ontem, que era essa região aqui. Vocês podem conferir lá no vídeo de ontem, beleza? E agora, sem mais delongas, vamos aqui já direto para as regiões marcadas que temos por aqui. Então aqui foi o ponto que eu nem mexi, tá? Deixei aqui marcado, porque isso aqui é uma linha de depósito de 60 minutos, inclusive. Foi onde acabou enroscando. E, nossa, ó, vou falar uma coisa, viu? Já já eu conto essa fofoca aí pra vocês. Mas a questão é que eu quero explicar pra vocês. Ontem a gente tinha comentado que a gente fez o choque aqui pra baixo, né? Então qualquer repique era motivo que eu poderia estar vendendo, porque eu sei que existe vendedor. Eu não é que vou estar procurando topo. Porque o cara, o vendedor master, já me falou que aqui existia um topo. Então aqui é uma região que poderia ser defesa do médio dele mesmo, sabe? Uma região bem bacana. Agora, o que a gente continuou fazendo no dia de hoje, né? Não só não tivemos nenhum repique, parece que o cara morreu, o comprador tá meio, sei lá, não sei, ele foi pro ano sabático dele já agora, sei lá. Ou se ele tirou férias mesmo, né? Porque mês de julho é dia de férias. Então ele acabou fazendo um rompimento dessa próxima região aqui. Então agora, esse ponto aqui que eu marquei pra vocês era um fair value gap, só que agora ele se tornou algo que eu nunca falei aqui no canal. Nunca falei. Mas eu vou falar pela primeira vez, que é o IFVG. É quando ele... Lembra quando tem um order block e quando ele rompe, rasga? Quando ele volta para essa região do order block, esse order block se torna um breaker block? É como se fosse um troca de polaridade. Eu não vou ficar inventando muita firula aqui não, porque eu sei que tem muita gente que nem gosta dos termos em inglês que a gente usa. Até porque, né, a gente tá no Brasil. Mas isso aqui, o que basicamente quer dizer? Eu tinha esse candlezão grandão aqui, certo? Que não foi produzido por mim nem por você, mas sim por um institucional. Quando eu chego nessa região, a expectativa do movimento é que ele vá segurar por aqui. Só que o que aconteceu? O comprador foi embora, entendeu? Então, como ele foi embora, não tenho mais nada por aqui. E aí passou rasgando o movimento. Então, agora, se o player voltar para essa região, aqui é uma zona de troca de polaridade. Então, é o que a gente vai chamar de IFVG. Beleza? É isso que vocês precisam saber, basicamente, essa região entre 139, 930 até 140, 230. Aqui se mantém igual ontem, 140, 780 até 141, 345, região de venda. E aqui foi onde a gente parou de fato, tá? Eu não tive nenhum trade rolando pelo Ibovespa, mas eu tive um trade rolando pelo índice Ibovespa, pelo índice futuro. E aí que eu fiquei muito triste. E agora eu vou contar a minha história pra vocês. Vamos lá. Então, o índice futuro no diário aqui, isso aqui foi o dia de hoje. Minha máxima, minha mínima. A gente sabe que é onde pode ter uma captura de liquidez na máxima e na mínima do dia anterior, além das nossas regiões. E aí, o que a gente tinha visto e avaliado aqui? Isso aqui foi o dia ontem tinha acabado, né? E a gente filtrou para esse próximo order block aqui, tá marcado ali, entre 140, 795 até 140, 590. Inclusive, ó, vou contar, tem muita gente aí que está copiando minhas regiões. Sinal que é bom, né? Isso aqui eu tinha marcado mais cedo, já capturou a liquidez. E aí, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Aqui a gente tinha uma linha de 60 minutos, eu tinha uma outra região também de 25 minutos, que são basicamente tempos gráficos que eu trabalho no day trade. Mas quem é da mentoria aí fala, eu sei disso. Isso aqui é uma linha de boss dos 125 minutos, de 2 horas praticamente, né? 140, 550, cara. E eu vou falar, isso aqui foi na hora, logo depois do almoço. E assim, eu sei que tem uma pessoinha aí me assistindo, e eu vou falar pra você, pessoinha, que eu vou dar nos meus bois, porque eu não sou dessas. Cícero, por conta do seu atraso, porque eu tava fazendo supermercado, gente. Eu tava comprando lá, porque hoje é dia de desconto lá no meu supermercado aqui, dos negócios mais caros, fitness, né? Então eu vou lá toda terça-feira, amo. E aí,
o mercado tava parado, eu pensei, não vai rolar nada e tal, tá tudo bem, tudo certo. E aí eu vi caindo. E na hora eu falei assim, ei, por favor, alguém me fala onde tá a linha de Boss dos 125 minutos? Aí ele, do índice? Tá, peraí, vou olhar. E nisso, foi aqui. Ele me falou, gente, o preço já tava aqui, ó. Nossa, eu fiquei tão triste. Mas tá bom, aí eu falei, não, eu acho que nem deve ter dado gatilho, mas deu gatilho. E agora vamos entender um pouquinho mais sobre o método The Boss, você que tem curiosidade. Então, o que a gente tem aqui, meus caros amigos? Toquei linha The Boss, pá, região, já tá dentro do meu POI. Linha The Boss mais o meu POI. Nossa, tudo que eu quero, tudo que eu mais amo. Desço meu tempo gráfico por 5, dividido por 5. E aí eu vou esperar o quê? O meu RSI abaixo de 30. Ele já tava aqui, mas aí voltou, não conta muito. Mas aqui, nesse ponto, ele tocou de novo o RSI abaixo de 30. Então, estava validando essa região para mim, se eu tivesse uma região tocando o meu ponto da linha de Boss, né? Então, 25 minutos estava válido, querido Cícero. E aí, o que eu tinha que esperar aqui? Divido por 5 minutos de novo. Cara, ou eu espero uma divergência, que eu não tinha divergência, mas tem um candlezinho que quem é da mentoria e quem é do Telegram também, já fizemos várias lives gratuitas lá pra galera do Telegram, aproveita e entra também. Isso aqui é o famoso Candle Clinton. O famoso Candle Clinton, ele antecipa uma divergência. Então eu sou autorizada a tomar esse trade através do Candle Clinton. E esse trade pagou 5 para 1. Então, Cícero, eu vou te mandar o meu Pix, tá? No WhatsApp, e tu me manda o Pix. Brincadeiras à parte, o que eu fico brincando sempre com o Clinton? Por que a gente tem a mentoria, tá? E por que a gente tenta ensinar? De verdade, eu já fiz todas as mentorias do mundo, estive ao lado dos maiores aí do Brasil, vocês devem saber que me acompanha, e nunca vi uma mentoria ser ensinada tão assim. Parece que a gente realmente tá tratando como filhos. Mas não porque a gente é 100% bonzinho, né? Mas é porque a gente quer que os nossos alunos fiquem 100% capacitados, porque eles que vão passar o call pra gente. Eu não quero mais ficar olhando o gráfico, vocês que vão ter que olhar. Então vocês têm que aprender muito bem. E Cícero, nessa daí você vacilou, tá bom? Vou pensar se você vai ser nosso estagiário mesmo. Brincadeira, gente. Agora eu já marquei nossas regiões aqui, tá? Depois do meu desabafo inicial. Eu só não fiquei tão triste porque deu um trade no dólar, que eu vou explicar para vocês qual foi o trade, inclusive na nossa região de ontem. Quem prestou atenção, com certeza pegou o movimento. Mas o que a gente tem aqui já? Eu marquei as melhores regiões sempre: vermelho para venda, azul para compra. E se você quer entrar na mentoria, aproveita aí o QR Code, entra na mentoria, veja todo o nosso operacional, assista todas as aulas. Se você achar que a gente é muito doido, já cancela e você recebe o seu dinheiro 100% em 7 dias. Até hoje não tivemos uma taxa de desistência. Vocês podem perguntar para os alunos. Se não há taxa de desistência depois de pagar um valor assim, é porque o negócio faz sentido, muito mais do que em qualquer outro lugar. Mas então, basicamente, aqui era uma região que agora já não funciona mais nada para mim, porque é uma região que já foi 100% mitigada, né? A gente consegue olhar até aqui, que ele já fez, inclusive, sweep no próprio order block. Então, já não me interessa muito mais. Então, o que eu vou olhar aqui? Se eu for olhar pelo cenário, isso aqui eu deixei para fazer junto com vocês. Se eu for olhar pelo cenário que isso aqui é o meu key level, o que eu vou esperar? Qual que é a expectativa de movimento? É que ele rompa esse key level de tal forma que ele atinja os 50% do movimento. Quando ele atingir os 50% dessa amplitude aqui, ó, quando ele atingir 50% dessa amplitude aqui, vou marcar aqui porque é mais seguro. Ou seja, 141,663, aí eu vou estar podendo falar para você o seguinte, cara, os 5 minutos agora eu tenho tanto um comprador forte quanto um vendedor forte. Então, se estiver próximo de suporte, eu vou estar comprando. Se estiver próximo de uma resistência, eu vou estar vendendo. E aí a vida é linda demais, certo? Enquanto isso não acontecer, todo repique é motivo plausível para venda. Primeiro fato. Segundo fato, se a gente olhar os 60 minutos e quem sabe aí sobre o MACD, a forma que a gente trabalha, você vai ver que esse fundo está muito forte. O que isso significa? Significa que todo e qualquer repique que acontecer aqui, todo motivo plausível para poder fazer essa venda e retornar até esse ponto. Aqui, esse amarelo, eu deixei aqui justamente porque... Só um segundo. Então, assim, essa região aqui, ela é meio de caminho, mas ela é válida, tá? Especialmente se abrir na abertura. Único ponto de ressalva para vocês. Cara, eu não vou deixar essa região aqui. Eu vou ficar de fora, tá? Porque, assim, tenho muita expectativa que ele ainda vai testar essa região. Então, isso aqui pode ser um pouco mais arriscado e a gente tá com um lucrinho bom na semana, né? Pra que arriscar em qualquer ponto? Então, retiro o que eu disse.
somente vendas a partir de 142.070 até 142.405, depois 143.000 até 143.413, e depois essa região aqui, eu deixo ela para vocês só como uma região de referência, mas não venderia nada por aqui, tá? Nada. Deixa eu, inclusive, mudar de cor. Senão vocês vão falar que, você pintou. Vou deixar de verde vivo. Nossa, não gostei. Verde. Não, mas vocês vão achar que é pra comprar. Ai, que cor, meu Jesus. Deixar de marrom. Pronto, gostei desse marrom. Então pronto, só pra vocês saberem que não é pra fazer nada ali. Se os meus 5 minutos conseguir romper essa região aqui, agredindo essa pernada, esta região pode ser uma região válida para compra, tá? Vou colocar em amarelo porque, assim, a tendência dos 60 para baixo é de baixa, mas aqui é uma região de defesa do médio do player. Então, aqui é uma região que eu vou colocar em amarelo, aqui, que se o índice conseguir agredir essa região aqui, em verdade ele já agrediu, né? Ele já agrediu com essa pernada, né? Então já pode considerar aí essa região amarela, tá tudo certo para poder tentar comprar, tá? É o único ponto de compra que eu faria. Ariane, mas e se vier aqui? Cara, se vier aqui, o que pode acontecer é que ele vai fazer uma divergência no 25 minutos. Só que seria muito interessante ele perder essa mínima aqui primeiro, tá? E aí ele dá a nossa compra aqui. Mas aí eu acho que, assim, lembra aquele cenário que eu falei pra vocês? Que um trader ele é tão bom quanto o ativo que ele escolhe operar? Aqui agora a gente já tá vendo uma briga dos tempos gráficos. Então tá ficando um pouco mais perigoso, não tá tão claro assim para um iniciante ou um intermediário. Então tenha muito cuidado. Se for para escolher para trabalhar para amanhã, espera os repix para tentar buscar vender, tá bom? Eu acho que essa é uma situação mais tranquila para vocês. Caso contrário, caso perca isso aqui, não acione nenhuma divergência no próprio 25 minutos, né? Como que seria uma divergência no 25 minutos? Ele perde essa região toda aqui, com o meu MACD, trabalhando assim. Esse topo aqui, ó, nossa, isso é lindo se acontecer. Esse topo é bem mais forte que esse topo, o que indica que ele pode ser rompido ou testado. Então, a gente faria uma compra aqui nessa região, mais ou menos, ó. Se ele fizer a divergência nessa região, é bem possível. Vai ser uma região antes da minha aqui. Mas eu vou até ver se eu tenho uma linha de deboss que já se movimentou. Elas se movimentam, né? Para ver se a gente consegue movimentar o nosso order block também. E aí, a partir disso, eu vou estar comprando nessa região, supondo o teste dessa região. Então, aí vai ser um trade de mais ou menos 1.000 pontos, tá? Eu acho bem gostosinho. Eu gosto dessa possibilidade. Deixa eu ver se eu tenho algo no meio do caminho para nos dar um possível suporte. Bacana. Eu tenho uma linha de boss aqui, ó. Bem aqui, tá? Então, fica válido, sim, essa região para amanhã. Eu vou até mudar aqui junto com os TEDs. Bem aqui. Belezinha? Belezinha, meus amigos? Deixa eu ver se eu consigo filtrar pelos 5 minutos. Eu vou deixar só aqui mesmo, melhor. Acho mais seguro, tá? Então é isso. Lembrando que a gente precisa, então, do RSI e do MACD para ter um gatilho. E essa compra, se for feita pelo 25 minutos, não, 25 minutos são poucos candles durante o dia. Pode ser que você não vai conseguir sair durante o dia. Então, vamos torcer para, na verdade, dar um trade tanto dos 5 minutos quanto do 25, que aí a gente, pelos 5 minutos, consegue capturar algo um pouco melhor, né? Mas é isso que temos para índice futuro aqui na região de compra. Então, essa região de compra aqui, 140, 130 até 140, 440. Depois, 139, 560 até 139, 870. Depois, 138, 730 até 139, 130. Depois, 138, 020 até 138, 330. Pontos de venda aqui em cima eu já falei, né? Não sei, não lembro. 142, 065 até 142, 419. E depois, 143 até 143.415. Bora pro dólar. Doleta, uma coisa que eu vou falar para vocês, semelhante ao que aconteceu no índice, né? Olha só, o MACD aqui tá muito forte, mostrando que tem muita força de compra, o que significa que todo recuo aqui eu tenho que buscar pela melhor região para tentar comprar, porque isso aqui
tem altíssima probabilidade de ser retestado ou até mesmo rompido. O que a gente tem como função é traçar principalmente o meu prêmio de desconto bem assim, dessa forma aqui, ó, sem firula, abaixo de 50%, já estou autorizada para comprar. Mas, Ariane, onde eu vou comprar? É aí que entram as nossas ferramentas, nossa linha de boss, né? O primeiro trade que a gente fez hoje, na verdade, o único trade que rolou no dólar hoje, tá? Foi bem aqui, em cima da linha de boss 60 minutos, 5479, mais ou menos, né? E aí a gente tinha traçado este order block aqui, eu vou até remarcar para vocês novamente. A gente tinha traçado essa região aqui, se eu não me engano, ou então acho que eu tinha traçado até aqui, ó. Ai, qual que foi? Foi essa? Acho que foi assim, né? Foi assim, isso. Foi bem assim que eu tinha traçado, inclusive. E aí a gente estava nessa região, vou marcar e vamos explicar novamente o que aconteceu, porque tem muita gente perguntando como é que funciona, eu não entendo, o que vocês fazem, papapá. Então aqui era uma região de 60 minutos, tá? Essa linha aqui, 478, 479. Então era nos 60 minutos. Então 12 minutos para mim tinha que estar sobrevendido. Ponto positivo para mim. O que eu tenho que esperar agora? 2 minutos com uma divergência. E assim, acabou, não tem segredo. Então olha só, entrei na minha região. Lembra que o trading, ele é feito de trade location? É evento e localização. Então acabou. Estou na minha localização, agora eu preciso do quê? Do evento. O preço está caindo e aqui está subindo. Isso aqui, para quem não conhece, é divergência oculta. Tem vídeo explicando divergência oculta por aí. Quase ninguém no mercado sabe explicar assim, tá? Quase ninguém. E o Clinton explica assim, de forma excelente. Então aqui, ticada para cima, rompimento deste candle aqui, ó. Ó, ticada para cima, não rompeu. Ticada para cima, aqui. Aqui é o trade. 2 para 1. Tchau, benção, até mais, hasta luego. É isso, tá bom? E ainda deu um próximo trade aqui também, né? Porque ele veio ainda dentro da própria região, quem estopou aqui, mas quem estopou aqui é saber que o técnico era mais para cá, mas aqui já valia o risco, beleza? Ele continua aqui com uma divergência oculta, aqui. Aqui neste candle ele ativa de novo dentro do mesmo POI. Então quem não pegou o primeiro trade ainda poderia ter pegado esse daqui, ó, que pagou quase 3 para 1, certo? Depois pagou. Então, lindo, lindo, lindo movimento. Então, por isso que eu não fiquei tão chateada, tá bom? Ô, Cícero, brincadeira. Então, agora, só voltando aqui, né? Antes de eu estar falando dessas operações todas. Já marquei a máxima e a mínima, né? O azul e tudo mais. Aqui é a mesma região de ontem. Essa região me interessa muito, gente. Essa região aqui me interessa muito. Região de 79% dessa pernada. Olha só, vamos só para os amigos verem que eu não estou louca. 79%, beleza? Linha de boss bem nesse ponto aqui. Fair value gap desse gap que abriu antes, ontem, muito forte. Então, gostaria... Ah, que o mercado tá movendo, porque é agora que tá fechando, né? Então, gostaria muito que viesse tocar aqui, porque aqui é a melhor oportunidade para poder comprar. Se me estopar, beleza. A gente trabalha com probabilidades. Eu sei que, como isso aqui tem muita força compradora, o preço ainda vai tentar vir aqui. Eu só tenho que pegar qual o melhor recuo para ele. Então, se eu for para os 5 minutos, novamente, aqui, ponto de compra entre 5,453 até 5,463, o único ponto de compra que eu tenho. Primeiro ponto de venda 5,502 até 5,510,50. Ontem eu falei para vocês que tinha acionado um trade nos 5 minutos e no 25 e ele ia chegar até pelo menos aqui. Ele chegou muito mais, o cara parece que desapareceu e continuou caindo. Próximo ponto de venda que temos, 5,537 até 5,547, depois 5,564 até 5,571, depois 5,570, 5,577 até 5,584 com 50 e depois 5,599 até 5,608 com 50. Esse é o meu plano para amanhã. Vamos agora falar aqui sobre os mercados lá fora. Cara, os mercados lá fora tá me dando preguiça. É porque assim, eu não gosto de operar uns 5 minutos lá fora, tá? Mas se tiver gente aqui que quiser falar sobre os mercados lá fora, pode mandar e qual tempo gráfico você quer. Mas resumindo, o Bitcoin tá parado. Aqui é o primeiro ponto de compra, 104.660 até 105.597. Ouro parado também, nada para fazer. Euro dólar, estamos nessa venda porque tocou a mensal, então ativou pelo diário. Estamos aqui aguardando, nada a se fazer. US 500 começou a cair, ainda não chegou no nosso primeiro ponto de compra, que é 6,196 até 6,177. Lembrando que aqui é um ponto de compra fraco, eu gostaria, o melhor é aqui, 6161.
Só que eu fiquei triste porque eu vi aqui que o Fear and Greed caiu. Aqui, gostaria que continuasse um pouco mais lá. Mas tá bom. Então, é isso que temos. E o DXY, ele rompeu o semanal, né? Como a gente já havia comentado, mas não tem nada para a gente fazer, até no diário que dá para a gente ver que aqui poderia ser um primeiro ponto possível de venda, né? Porque tá perdendo esses fundos, mas como eu já estou muito próximo da linha mensal, vou passar esse ponto. E a primeira região de venda que eu vou ter aqui é em 100,2 até 101,9, tá bom? Agora vamos falar sobre um ativo que um amigo aí pediu, que foi Siderurgia Nacional, e eu tava analisando siderurgia. O que a gente tá fazendo aqui no canal? Não sei quem sabe, tá? A gente tem uma carteira pública, a CDI, e a gente faz dois tipos de análise, né? Tanto a fundamentalista, análise não, estudo. Tanto fundamentalista quanto técnica. Justamente porque a fundamentalista eu quero os melhores ativos possíveis para poder estar aportando, e a técnica para eu conseguir os melhores pontos possíveis para tentar capturar aquela assimetria que a gente tanto busca. Então, eu olhando aqui pela Siderurgia Nacional, eu consigo saber que essa foi a última pernada válida, que rompeu isso aqui, papapá, pode ser que aqui está mitigando para uma boa região. E é uma boa região isso aqui. Se a gente for até traçar a pernada aqui, ó, de 0 a 100, eu tô na minha região de 79%, que é a região de OTE, tá? O que é um ponto... inclusive, se a gente for olhar até aqui pelo próprio semanal, eu já tô dentro do meu POI, que era um POI do mensal. No semanal, eu já tenho o RSI validado aqui, eu já tenho divergência. Então, aqui, de fato, ativou um trade neste rompimento, com tentativa de vir até aqui. Qual que é o problema desse trade? Siderurgia Nacional só tem dado prejuízo. Não tem nada de bom na empresa quando a gente fala em questão fundamentalista. Então, para eu estar com um ativo da bolsa num período tempo gráfico semanal, é um position. Eu quero ficar posicionado numa empresa por isso aqui vai meses, às vezes, né? Num trade de meses, sendo que eu não sei como é que vai se comportar e a empresa já tá lixo. Desculpa, mas já tá um lixinho. Então, assim, não é uma empresa que me atrairia para poder comprar, tá? Tem outras que têm uma simetria melhor e que têm fundamentos bem melhores. Então, Siderurgia Nacional, o que eu basicamente faria? Cara, eu preferiria entrar na venda, tá? Então, a primeira região de venda que eu teria seria para esse ponto. Por agora ainda vai demorar, então, como vai demorar, o que eu posso fazer? Trocar de ativo, vou olhar outra coisa. Somente nessa região aqui que me interessa vender. E é isso. Fora isso, fica fora de siderurgia. Fica de olho em Gerdau, fica de olho em outras empresas que estão chamando a atenção, principalmente na nossa planilha. E se você tem interesse em entender um pouco mais disso, você pode entrar na nossa mentoria, depois você ir para a consultoria, ou então vai direto para a consultoria e a gente auxilia você a montagem de carteira para que você consiga construir uma carteira semelhante a essa que a gente tem pública aí no CDI, que é uma carteira, essa no CDI, ela é uma carteira mais conservadora, mas ela está conseguindo bater o CDI pau a pau. E além disso, não só bater no CDI pau a pau, a gente ainda também está capturando dividendos. Esse é o negócio que vai dar dinheiro e patrimônio para você. Fica ligado aí. Um grande beijo para vocês e até amanhã.